tudo bem? Eu sou a professora Tassiana, professora de língua portuguesa. O assunto da nossa aula de hoje é a palavra que e a palavra se. Pessoal, quando a gente se predispõe a escrever um texto, vocês percebem a quantidade de vezes que vocês usam tanto a palavra que quanto a palavra se? Porém, é necessário um estudo mais aprofundado, por quê? Porque essas palavras ocupam diferentes classificações e funções sintáticas dentro de uma mesma sentença, dentro de um mesmo texto. Então, é justamente esse o foco do nosso estudo de hoje. Vamos lá, então. Primeiramente, vamos estudar a palavra que. A palavra que, ela é muito usada com o sentido de conjunção. Observem essas duas construções. Queremos que os alunos compareçam. Percebam, nós temos um período, letra maiúscula, ponto final, verbos, queremos, compareçam, e a palavrinha que, ela serve para unir as duas orações. Nós contamos orações pelo número de verbos. Essa palavrinha que, no caso dessa primeira oração, ela é uma conjunção integrante. Ela serve simplesmente para iniciar uma oração substantiva e com valor de objeto direto aqui no caso. Por quê? Nós temos aqui queremos, nossa oração principal. Queremos, quem quer algo. Essa oração cumpre a função de objeto direto e o que ele serve, na verdade, para introduzir essa oração subordinada substantiva objetiva direta. Conjunção integrante. Ficamos tão emocionados que não vimos a cena. Novamente, um período composto por quê? Ficamos e vimos, temos dois verbos. E essa palavrinha que, ela é responsável pela união desses dois períodos. Só que agora, ela traz consigo uma relação muito importante, uma relação semântica, de significado, que é justamente a relação de consequência. Ela insere no período uma oração subordinada adverbial consecutiva, que dá a ideia, na verdade, de consequência. Olha lá, ficamos tão emocionados que não vimos a cena. Não vimos a cena é uma consequência aqui de ficamos tão emocionados. Logo abaixo, nós temos também construções com a palavra que, em que ela exerce uma função de pronome. Encontrei o caderno que procurava. Percebam, não é qualquer caderno que eu estou procurando, é o caderno que eu procurava, é um caderno específico. O que procurava, de certa forma, adjetiva o nome caderno. Então, nós temos um exemplo claro aqui de oração adjetiva, oração subordinada adjetiva restritiva, já que ela não vem separada por vírgula. Então, esse que, ele acaba exercendo uma função de pronome relativo, responsável pela união das duas orações e, consequentemente, por não repetirmos aí a palavra caderno, porque temos duas orações embutidas. Encontrei o caderno e procurava o caderno. Ao invés de repetirmos a palavra caderno, eu coloquei o pronome relativo que ele se encarrega aí dessa relação sem a necessidade de repetição. Observem a próxima oração. Que perguntas você fará ao palestrante? Claramente, pessoal, o ponto de interrogação, ele informa para a gente que esse que, ele cumpre o papel aqui de um pronome interrogativo. Ele insere, ele é responsável por inserir uma interrogação nesse período. Temos também o caso em que o que exerce função de substantivo. Toda palavra acompanhada de um artigo, ela passa por um processo chamado de substantivação. Ela se torna um substantivo, como é o caso desse que. Essa narrativa tem um quê de mistério. Percebam, o que ele deixa de ser conjunção, ele deixa de ser pronome ou qualquer outra função que ele tenha, e ele passa a ser um substantivo. Consequentemente, ele vem acompanhado do acento circunflexo, assim como ocorre com o porquê. Tá? Então, olha só, o artigo foi responsável pelo processo de substantivação do que. Por fim, temos a interjeição, uma classe de palavras que expressa sentimentos. Que, olha a carinha do nosso amigo aqui, pessoal. Que sentimento que esse que está expressando pra gente? Um sentimento de susto, ele está assustado. Que?
né? E esse susto, ele é evidente, ele é reforçado aqui por meio do uso do ponto de exclamação e de interrogação. Agora vamos partir para a análise aqui da palavra ser. Assim como a palavra que, a gente tem várias construções para essa palavra. Quando a gente estuda as vozes verbais, a voz passiva sintética, ela se faz por meio do verbo transitivo direto mais a palavrinha ser. Nesse caso, essa palavra, ela tem a função de partícula apassivadora, ou seja, ela é responsável pelo fato de o sujeito da oração estar recebendo a ação verbal. Eu tenho uma voz passiva sintética. Temos também a palavra ser indicando indeterminação de sujeito, quando ela vem acompanhada de um verbo transitivo indireto, que é aquele que pede a preposição, um verbo intransitivo e um verbo de ligação. Agora nós temos outras construções desse ser. O professor me perguntou se eu estava com sono. Observem, tem um período composto, verbo aqui, o perguntou e o estava. Esse ser, na verdade, ele integra, ele faz parte do que complementa o verbo perguntou. Quem pergunta, pergunta algo. Perguntou o quê? Se eu estava com sono. Então, se eu estava com sono, cumpre função de objeto direto nessa frase, ok? Então, ele complementa a oração principal com a função de objeto direto. Pessoal, toda frase objetiva direta, objetiva indireta, toda frase substantiva, ela é iniciada por uma conjunção integrante. Essa conjunção, ela não tem valor semântico, valor de significado nenhum. Ela está ali justamente para integrar a oração substantiva. Se fizerem os exercícios, conseguirão boas notas. Esse ser também é uma conjunção, só que ao contrário da oração anterior, ele tem um valor semântico, tá? E que valor semântico que é esse? Ele expressa uma condição. Condição é uma circunstância, portanto, é um belo exemplo aqui de uma oração subordinada adverbial condicional. O ser, ele também cumpre muito a função de pronome. A mãe cortou-se com a faca. Esse ser, ele se constitui um pronome reflexivo, percebam? Essa mãe, que é o sujeito da oração, pratica e recebe a ação. É como se a ação refletisse. Pronome reflexivo. Temos aqui, os apaixonados se olharam. Embora pareça também um reflexo, a gente tem aqui uma condição de reciprocidade. Um olhou para o outro. Então, nós temos um pronome recíproco. E por fim, ele se arrependeu da provocação que fez. Esse ser, pessoal, ele está acoplado aqui, ele está juntinho do verbo arrependeu. Se nós formos procurar no dicionário esse verbo, vai estar lá, arrepender-se. Ele faz parte do verbo, ok? Então é um pronome que é junto do verbo, ele faz parte do verbo, portanto, na sua conjugação e na sua aplicabilidade na frase, ele tem que estar presente também. É isso aí, pessoal. Na aula de hoje, então, nós vimos as principais funções da palavra que e da palavra ser. Valeu, até a próxima!